Este é o programa Fator Paranormal, capítulo 17. Dentro da minha trajetória, dentro dos centros espíritas, umbandistas, muitas histórias aconteceram. E eu gostaria de dividir com você uma história que marcou muito minha vida e quero passar para vocês que muitas pessoas, quando elas estão em desespero, elas buscam o fácil ou buscam o errado. Eu vou, através desta experiência, mostrar para vocês que é necessário ter muita fé, muita tranquilidade e principalmente perseverança, confiança naqueles que te regem, naqueles que te protegem. Eu fiz parte de um corpo mediúnico, de uma casa. Na verdade, não era uma casa muito bem assentada, mas era uma casa espiritual. E eu não vou dar muito detalhe, porque para mim é um momento que eu atravessei e esqueci. Mas enfim, eu sou humana e vou colocar aqui para vocês uma passagem nesta caminhada. Então, eu fiz parte de uma casa, aquela que eu fui explicando para vocês e tal, durante 13 anos, quase 14. E meu pai, muito mais, porque meu pai trabalhou lá mais tempo do que eu. Eu saí da casa e aí comecei a procurar uma nova casa para trabalhar. E com isto, meu pai e minha mãe, eles conheceram um local e pediram para que eu fosse também conhecer. Eu fui conhecer esse local, gostei das pessoas, senti que eu podia fazer um trabalho bacana, porque existiam 2 câmaras de trabalho, né? A parte que trabalhava com as limpezas e existia uma outra câmara que era trabalhada mais com a cura, que eu gostava bastante. Dentro a ênfase é a Umbanda, né? Porque eram entidades da Umbanda. E lá nós tínhamos a leitura de Evangelho, que nós respeitamos o Evangelho de Kardec, existia essa condição. Depois nós tínhamos o nosso trabalho de cura, que era um trabalho muito bacana, de ouvir cada um dos assistidos e todos os médiuns trabalharem em benefício daquela pessoa, porque existia um resultado muito mais rápido e eficaz. E eu era uma pessoa assim muito comprometida com este trabalho, como eu sou comprometida com tudo que faço. Enfim, de repente nesta casa começou a frequentar um casal, e este casal estava em crise no casamento e tal, e o rapaz, o casal se separou. E houve assim uma energia entre eu e o rapaz, e nós acabamos namorando. Isso gerou um problema enorme dentro da casa, porque a esposa, a ex-esposa dele, tinha parentes dentro desta casa e foram pedir para que me prejudicassem dentro da própria casa. Isso acontece claramente em muitos lugares. E eu fui prejudicada. Primeiramente, houve a ruptura desse namoro. No segundo momento, eu fiquei doente. No terceiro momento, eu perdi um emprego muito bom que eu tinha na época. E o rapaz, o dirigente desta casa, ele tinha várias feituras, entre elas, o pai de santo dele era muito conhecido, porque ele era do vodú e tal. E o vodú, ele existe as vertentes, entre o bem e o mal, porque ele é dual, né?
E aí cabe ao humano decidir o que fazer, porque a entidade é dual. Os espíritos que trabalham dentro da energia do vodú, da quimbanda, do ikiz, de vários tipos de segmentos espirituais são duais. O que é ser dual? Aquilo que se pede, se faz, não importa se bem ou se mal. Vai muito da conduta do humano, que o humano tem ciência disso, do que é pedido. Então, é o caminho que você escolhe. Não adianta falar que a entidade impôs, porque se você não está lá, a entidade não realiza, não é mesmo? Enfim, e foi feito um trabalho para mim. E o que aconteceu? Fui buscar ajuda nesta casa que eu há muitos anos trabalhei. E a dirigente estendeu a mão e ela queria me ajudar, porque porque eu parei de ir nesta casa, que eu fui tantos anos, porque ela começou a ter uma mistura de energias, do culto de nação, que é o candomblé, com a umbanda. Então eu já não me sentia mais vinculada às energias, eu tinha dificuldade até na incorporação, porque isso acontece mesmo, e eu não queria nenhuma feitura, porque assim, eu sei aquilo que é bom para mim, não estou dizendo que o candomblé não seja bom, estou dizendo que não era bom para mim. Então, se eu não tenho vínculo, por que eu vou ficar numa casa que estava me obrigando a algo, e sendo que obrigação eu não faço? Eu tenho comprometimento, obrigação eu não tenho. Então, eu saí. Mas eu voltei na casa, porque eles tinham o trabalho de umbanda, e por ter tido tantos anos lá, eu voltei a pedir ajuda. Eu me lembro que eu fui para um trabalho que era diferenciado dos demais dias, porque hoje em dia, você vai num terreiro, você vê transporte, você vê trabalhos de desobsessão acontecerem ali em loco, na frente de consulentes que nem problemas desse tem, mas está acontecendo lá no meio do terreiro. E como eu vim de um terreiro que isto era feito num dia em separado, eu acho que isso é organização e a procedência melhor e a eficácia e resultado também são. Então eu fui para um trabalho desse, eles me convocaram, que era um trabalho à parte, tal. E meu pai trabalhava na casa ainda, e eu levei outras pessoas como testemunha. Eu precisava disso, para que fosse dito na frente destas pessoas, assim como dos meus pais, familiares, para que soubessem o que estava acontecendo comigo. E foi dito, né, de uma demanda de morte, de uma demanda para me tirar do circuito. Foi feito algo, né, muito violento para me tirar do ar, para me enlouquecer ou para que eu viesse a ficar louca e cometesse um suicídio. Eu não fiquei louca, nem cometi o suicídio, mas eu perdi muitas coisas, como eu já disse. E ali foi feito um trabalho de transporte, de retiradas, e foi muito claro. 6 médiuns caíram, 2 foram para o hospital nesse dia. Eu nunca vou me esquecer, porque saiu uma gosma verde da boca deles, todos eles caídos, médiuns amigos queridos, sim, golfando uma gosma verde, falando coisas desconexas desta energia que me mandaram. E aí me disseram que eu tinha que fazer um trabalho dentro da concepção do culto com matança. Eu não estou julgando, eu não aceito esse tipo de ato. É minha postura pessoal. Eu entendo o que significa, eu sei para que é, mas eu não queria isto. O que eu fiz? Eu comecei a ir numa casa kardecista. Aí eu passei por todos os tratamentos, simultaneamente, durante 6 meses. Eu me curei na saúde, eu fiquei equilibrada, eu arrumei um novo trabalho e eu arrumei um namorado que frequentava o local. Então, não gastei um tostão. Porque vocês sabem que dentro do candomblé é natural
como o dirigente, ele se predispõe a ter o tempo integral para o assistido, ele cobra. E é justo, é um trabalho, né? Então, foi pedido para mim um valor que eu não tinha na época. Estava desempregada, não achava justo pedir para outra pessoa. E eu fui para uma casa kardecista, com muita fé. E eu me curei. Eu tive de volta coisas muito importantes para a minha vida e que foram de grande valia. Então, essa experiência, ela valeu demais. Vocês pensam que eu virei as costas porque me pediram isto ou aquilo na outra casa, que eu fui filha há tantos anos? Não. Eu agradeço do fundo do meu coração, porque eles que me levaram para essa fé maior, os meus e deste outro local. Eu não queria que amarrasse nada, não amarrasse ninguém, não decepasse a cabeça de ninguém, não matasse bicho algum. Eu fiz minha opção, eu fiz minha escolha. Então, muitas pessoas, às vezes, escolhem procurar pais de santos, pessoas que fazem trabalhos assim para amarrar. Ninguém fica com ninguém. Por algum tempo, a pessoa fica sonâmbula ali, fica meio zumbizada ali, mas ela volta. Porque amor você não coloca dentro de ninguém. O amor você conquista e a pessoa passa a sentir. Então, quem manda fazer amarração, quem faz esse tipo de trabalho de prejudicar o outro, pode ter certeza, tem uma paredinha aqui, ó, invisível de vidro, que bate e volta. Então, aquilo que você faz, volta para você. Então, pare para pensar. E depois de tantos anos, você reencontra certas pessoas e vê em que estado elas se encontram, né? E eu tive essa felicidade, infelicidade de reencontrar esse dirigente que trabalhou contra mim. Não tive como escapar disso. E assim, trato com respeito. Ele lá, eu aqui. Então isso acontece, gente, com muitas pessoas. E o que ficou para mim, eu quero passar para você. Primeiro de tudo, confie em Deus. Confie principalmente naquilo que você acredita, naquilo que você sabe que é certo ou errado. Não se deixe levar pelo desespero, porque nem sempre o resultado será positivo desta questão. Então pare e pense, se organize antes. Esse foi mais um episódio da minha vida dentro da espiritualidade, mas uma experiência que eu espero que você possa levar dela algo mais. Então, no próximo capítulo, novas histórias. Gratidão.